Graça e paz, queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, saudações fraternas. Que bom estarmos juntos de novo, nesse veículo que Deus tem nos dado, não é? E que bom saber também que pessoas que não são da nossa igreja, não são da Betel, também estão nos acompanhando. Fica aqui o registro da nossa gratidão, da nossa alegria por saber que você está aqui sintonizado, plugado conosco, conectado, não é? E quando tudo voltar ao normal, quando tudo puder ser retomado, né, nossas atividades presenciais, nós gostaríamos muito de conhecê-los pessoalmente. Irmãos, nesses dias estão cheios de confusão, de dor, de mortes até. O que nos conforta? O que é que nos ampara? É a presença de Deus e são as promessas de Deus. E uma delas, talvez a maior, é a do retorno do nosso Senhor. E eu estava garimpando aqui e encontrei um cântico também que faz muito tempo que não cantamos, Alfa e Ômega, que fala desta bendita promessa do Senhor. Eu convido você a cantarmos juntos agora. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando.
precioso, não é? Este cântico. Muito bem, eu convido você a abrir a sua Bíblia, mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, nós leremos hoje a partir do versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 15. Mas, irmãos, vamos orar antes? Oremos então. Querido Deus, nosso Pai, nós te buscamos, ó Deus, com o coração cheio de alegria e cheio de convicção da tua presença em nós, conosco ao nosso redor. E também, ó Deus, nosso coração está cheio de gratidão pelas promessas benditas do Senhor, dentre elas a promessa de que o Senhor virá, de que o Senhor voltará, para consumar todas as coisas, para restaurar a sua própria criação, para, ó Deus, levar contigo a tua igreja. Obrigado, ó Deus, porque podemos tirar com isso os olhos das coisas tão atípicas, fora do normal, confusas que têm acontecido, e enxergar, ó Deus, ali mais à frente, a luz da tua palavra, a luz que vem da certeza, ó Deus, que o Senhor mesmo coloca no nosso coração, de que o Senhor está cuidando e cuidará do teu povo. Agora, ó Deus, quando estaremos abrindo a tua palavra, dá-nos, ó Deus, a bênção do conhecimento. Dá-nos, ó Deus, que o teu Espírito nos guie a toda a verdade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler, irmãos, o texto sagrado, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, que diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Irmãos, no nosso último estudo, nós já começamos a analisar o texto, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, não é? E nós citamos que aqui, nesse capítulo, e também no capítulo 25, nós temos o chamado sermão profético de Jesus, ou seja, ele está traçando aqui uma agenda escatológica, não simplesmente, irmãos, uma ordem cronológica de acontecimentos, mas ele está falando de princípios norteadores, ao pontuar o que vai acontecer antes do dia final, princípios para a nossa vida enquanto isso não se dá, enquanto isso não acontece, né? Princípios que devem nortear a nossa vida cristã durante o período que antecede a volta gloriosa do Filho do Homem, do nosso Redentor. E nós analisamos, ou começamos a analisar no último estudo, a respeito do que aqui está contido. Nós temos aqui três grandes princípios. Ele fala da luta da mentira contra a verdade, do que é falso contra o que é verdadeiro, né? E ele chama isso de princípio das dores. Nós analisamos e falamos sobre o crescimento da apostasia nos dias que vivemos, né? O afastamento da verdade, o abandono da fé.
Falamos do crescimento da oposição aos cristãos, que é o resultado da firmeza da igreja nesses tempos e também da maldade do homem, do coração humano. E por fim, pontuamos aquilo que Jesus fala, né? Sobre a fidelidade da igreja, é a contrapartida de toda a oposição e a perseguição que esses tempos maus, chamados por Cristo aqui de princípio das dores, reserva para a igreja. É o fortalecimento da fidelidade cristã. E falamos até que a história da igreja demonstra isso fartamente, como o povo de Deus se fortalece em tempos de perseguição, em condições até desfavoráveis. Muito bem. E hoje nós vamos analisar o segundo desses 3 pontos, né? O primeiro, a luta da mentira contra a verdade de Deus, princípio das dores. O segundo é o que vamos analisar hoje, a grande tribulação. Você já deve ter ouvido falar muito a respeito da grande tribulação. E a agenda escatológica de Jesus, como temos chamado aqui no sermão profético, apresenta sim um tempo de auge de toda essa tribulação, não é? Você pode notar aqui no verso 21, Jesus diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Nesse ponto, irmãos, Jesus está fazendo uma diferenciação. Ele diferencia a perseguição ocorrida no decorrer da história do povo de Deus, no decorrer da história da igreja. Ele diferencia isso daquela perseguição que haverá mais próximo do dia da sua vinda, né? Ele chega até a falar isso na sequência do texto, nós lemos até o verso 28, mas ele pontua o que vai ser alvo do nosso estudo, das nossas observações na nossa próxima devocional, falando de que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e, enfim, os poderes do céu serão abalados. Essa grande tribulação, irmãos, é apresentada como aquela que ocorre em torno da profanação da adoração por conta da apostasia. Como já lembramos hoje, apostasia é aquele abandono da fé, é o afastamento da verdade do nosso Deus. E é por isso que Jesus a descreveu aqui como sendo o abominável da desolação no santo lugar. Cabe aqui uma palavra, embora nós não vamos falar muito sobre isso hoje, mas é preciso tecer algumas considerações. Não vamos falar, porque teremos, se assim Deus permitir, uma devocional especificamente para estudarmos sobre o anticristo. Mas os judeus e também os cristãos dos dias de Jesus entendiam que essa profecia citada aqui por Cristo, né, aqui no versículo 15, quando ele diz, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, os judeus, os cristãos ali da época entendiam isso como uma referência ao que o profeta Daniel tinha falado e que já havia se cumprido. Muitos deles entendiam isso. Já tinha se cumprido isso quando Antíoco Epifânio, no ano 168 a.C., profanou o templo de Jerusalém. Nós não vamos tecer mais comentários sobre isso, você pode estudar aí e ver o que aconteceu neste momento histórico, no ano 168 a.C. Aqueles daquele momento ali, os judeus cristãos, enxergavam essa profecia de Daniel já tendo sido cumprida por ocasião disso. Mas, sem dúvida alguma, irmãos, Jesus está falando aqui de um cumprimento futuro, porque ele diz no versículo 15, quando virdes o abominável da desolação. Isso não pode nos surpreender, porque não é incomum que as profecias bíblicas tenham duplo e até múltiplos cumprimentos, não é? Então, nesse caso, mesmo depois de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém, mais uma vez, foi destruído pelo imperador Tito, o que também foi compreendido como sendo mais um cumprimento da mesma profecia. Era mais um desdobramento
do que tinha sido predito pelo profeta Daniel. O ponto do sermão profético aqui é o que iria acontecer, aquilo que iria acontecer tinha semelhanças muito próprias, semelhanças, vamos dizer, intrínsecas com esses eventos ligados ao templo. Portanto, ligados à adoração. Preste atenção nisso, guarde isso, viu? Porque, tratando dos sinais que apontam para os dias finais, o apóstolo Paulo afirmou que uma grande apostasia acontecerá e conduzirá a uma oposição justamente contra o culto a Deus. E eu gostaria até de chamar a sua atenção para o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta dele aos cristãos de Tessalônica, no capítulo 2, quando ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então veja a questão da adoração aqui presente, ou melhor, da deterioração, da degeneração da adoração. E ele diz também que esse falso senhor, o anticristo, se colocará no lugar de Deus, não é? Sobre isso, quero relembrar, citei isso agora há pouco, nós vamos estudar especificamente mais à frente. O apóstolo João diz também que a besta da terra, o falso profeta, procurará convencer os homens a adorarem a besta do mar, figuras usadas por Jesus e registradas por João, né? A besta do mar que teria sido curada de uma ferida mortal. Irmãos, assim como João, aqui em Apocalipse, Jesus, aqui em Mateus, citou a operação de sinais e prodígios operados por falsos cristos, por falsos mestres, traçando os sinais religiosos desses dias de grande tribulação. E essa adoração apóstata, né, forjada, né, criada para iludir, para enganar por falsos cristos, por falsos mestres, dentre eles o anticristo, isso vai produzir uma grande perseguição contra todos os que são fiéis a Deus. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, o mesmo Paulo, falou sobre isso, lembra? Escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 12. Ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por isso, irmãos, toda a ação do anticristo é de engano. E a sua tentativa é de iludir mesmo. E de iludir, se possível, até mesmo os eleitos, até mesmo os escolhidos do Senhor. O alerta de Cristo aqui é para que a igreja não se deixe enganar. Portanto, nos dias que antecedem o último dia, nos últimos dias que estamos vivendo, nós precisamos atentar para isso. Cristo nos alerta, não vos enganeis. Não é isso que ele diz em Mateus, o nosso texto que lemos no início, no versículo 25? Ele fala, vede que vô-lo tenho predito. E antes mesmo, no começo do capítulo 24, no verso 4, que lemos no nosso último estudo, ele diz, vede que ninguém vos engane. E ele também olha para isso, a palavra de Deus olha para isso, como que nos alertando para que não sejamos demovidos da nossa fidelidade a Deus, não é? É interessante, irmãos, que na segunda carta aos Tessalonicenses ainda, nós vejamos aqui o apóstolo Paulo falando no capítulo 2 mesmo, melhor dizendo, no capítulo 1 da primeira carta, nós o vemos falando que nós não podemos ser demovidos ou não percamos a nossa fidelidade ao Senhor. Isso está no capítulo 1 da primeira carta, no capítulo 1 da segunda carta e também no capítulo 2 ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra
quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, irmãos, muita coisa estava sendo dita a respeito do final dos tempos, já na época do apóstolo Paulo. E muitas cartas eram escritas até por gente que não era autorizada, por pessoas que não eram os apóstolos de Cristo, os escolhidos do Senhor para estarem conduzindo a sua igreja, não é? E aí ele escreve relatando isso, olha, não vos demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, é um alerta para nós, irmãos. Em outras palavras, o que Deus espera de mim e de você, do seu povo, nos dias antes do dia final, é que nós não nos dobremos, não sejamos enganados, não nos dobremos diante de nenhum outro senhor, não é? Essa fidelidade na adoração da igreja é o motivo de todo ódio do anticristo e dos seus ajudadores, mas também é o motivo da igreja ser socorrida por Deus, não é? Nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nosso texto base hoje, no verso 22, Jesus dizer assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha que coisa, não é? O Deus guardando o seu povo em dias de grande tribulação e até abreviando os dias desse período de intensa tribulação por causa dos eleitos, por causa daqueles que foram escolhidos por sua graça que é soberana. Então, irmãos, a grande tribulação será o tempo de crescimento da adoração apóstata, dessa adoração degenerada, deteriorada, né? Adoração não a Deus. E também será um tempo de crescimento da perseguição contra os fiéis adoradores de Deus. No entanto, esse tempo também servirá para purificar a sua igreja, na preparação final do seu povo, da sua igreja, da igreja do Senhor, para o grande dia. E eu quero, irmãos, terminar hoje falando do que nós lemos no penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, os 8 primeiros versículos. Apocalipse 21, a partir do verso 1, nos diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso não é confortador? Sabermos, irmãos, que o que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo, chamado no Novo Testamento de os últimos dias, faz parte apenas das primeiras coisas. Mas haverá um dia que as primeiras coisas já terão passado, não é? E haverá um novo céu, uma nova terra. E nós estaremos ali na presença do Senhor, Deus habitando conosco, diz o texto, num momento das nossas vidas com Cristo, em que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor. E o texto continua, faço questão de terminar lendo a partir do verso 5, e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós não cantamos disso agora há pouco? Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Minha última menção aqui
é a que está logo no começo do verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Irmão e irmã, nós podemos dizer aqui que a nossa certeza, a paz no nosso coração, ela é uma realidade, mesmo nos dias de grande tribulação. E quanto mais nos aproximarmos do último dia, mais e mais intensa tribulação virá. O nosso conforto é saber que o nosso Deus está no trono. Ou seja, ele tem as rédeas do universo nas suas mãos. O mundo não está desgovernado, embora pareça, não é? Aquele que está no trono comanda todas as coisas. Que essa certeza nos leve agora a interceder uns pelos outros, a rogar a bênção de Deus sobre nós, àquele que guarda as nossas vidas mesmo em tempos maus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, cuide de você. E agora vamos orar, intercedendo por todos nós em família. Deus abençoe, um forte abraço, até o nosso próximo estudo.